Olá, eu sou o Eduardo Carvalho Pessoa, sou médico do Centro de Avaliação em Mastologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e hoje nós vamos falar um pouco sobre o carcinoma localmente avançado da mama. O carcinoma localmente avançado da mama, infelizmente, é uma doença muito frequente nos países não desenvolvidos, nos países que não têm um programa de rastreamento eficaz para o câncer de mama. Em relação à sua definição, nós observamos que os carcinomas localmente avançados normalmente são tumores grandes, maiores do que 5 centímetros, que podem acometer a pele sob a forma de ulcerações, nódulos subcutâneos ou mesmo infiltração da dérmica, dando aquele aspecto de casca de laranja para a mama. Pode ocorrer também o envolvimento da parede torácica, com fixação do tumor no gradil costal ou nos músculos intercostais ou mesmo no músculo serrátil. É muito comum nós observarmos no carcinoma localmente avançado da mama o envolvimento das cadeias linfonodais regionais, sejam linfonodos axilares maciçamente envolvidos, um N2, ou sejam os linfonodos infra ou supraclaviculares. Como nós podemos ver, o carcinoma localmente avançado da mama compreende uma ampla variedade de estadios. Portanto, se trata de uma grande variedade de tumores, sejam tumores mais indolentes, com uma história mais insidiosa, que se arrastam durante anos, seja por falta de um programa de rastreamento ou por própria negligência da paciente escondendo a doença ao decorrer do tempo. Mas existem casos em que esses tumores apresentam-se mais agressivos, com crescimento rápido, fazendo com que a alta taxa de recorrência e a alta taxa de morte seja uma realidade para esse grupo de lesões. O carcinoma localmente avançado, como eu já falei, ele é muito mais prevalente em países que não têm o rastreamento comparado com países que têm rastreamento. No Brasil, a taxa do carcinoma localmente avançado se dá em torno de 36% a 40% dos casos. E nós temos uma distribuição muito interessante dessa doença. Aproximadamente 10% dessa doença acomete pacientes jovens com menos de 40 anos, enquanto 50% dessa doença acomete pacientes com mais de 60 anos. E entre os 40 e 50 anos, nós temos uma distribuição em torno de 40% dessa doença. O diagnóstico é clínico. Eles são tumores facilmente visíveis, facilmente palpáveis, mas muitas vezes podem representar um desafio diagnóstico. Em muitos casos, principalmente, nós temos dúvidas entre aquelas mastites fora do ciclo gravídico puerperal, doenças inflamatórias da mama, com o carcinoma localmente avançado. A mamografia é um método muito útil para avaliar a mama contralateral nos casos de carcinoma localmente avançado. Nós podemos, com a mamografia, observar se há uma doença contralateral ou não. E também nos ajuda, em alguns casos, a avaliar a extensão da doença na própria mama. Mas não é incomum não termos uma correlação entre o exame clínico e o achado mamográfico. Muitas vezes temos achados clínicos extremamente exuberantes e achados mamográficos mais discretos. O papel da ultrassonografia no carcinoma localmente avançado da mama é principalmente na avaliação das cadeias linfonodais regionais. O ultrassom, sem dúvida nenhuma, ganha destaque tanto na avaliação da axila, quanto na avaliação da cadeia mamária interna e fossa supraclavicular e infraclavicular. O ultrassom, comparado com a mamografia e até mesmo com a ressonância, ele permite tanto a medida da cortical do linfonodo, permitindo-nos dizer o grau de suspeição de envolvimento desse linfonodo e permitindo realizar punções aspirativas nessa região. Além disso, o ultrassom também nos ajuda de uma maneira importante a avaliar o grau de infiltração dessa lesão na parede torácica e nos órgãos adjacentes. A ressonância também pode ser usada
na avaliação pré-operatória do carcinoma localmente avançado de mama. Mas ela tem um papel fundamental na monitorização da resposta à quimioterapia neoadjuvante, além de permitir a avaliação da extensão tumoral dentro da mama. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico histológico, o método ouro para esse diagnóstico é a biópsia percutânea por agulha grossa. Em Botucatu, nós utilizamos sempre uma pistola semiautomática para realizar a core biopsy. O calibre dessa agulha, nós damos preferência por uma agulha de 14 gauge, mas podem ser utilizadas biópsias automáticas ou mesmo biópsias a vácuo. O fragmento, nós costumamos retirar de 3 a 4 fragmentos dessas lesões, por serem lesões grandes e heterogêneas. E damos preferência por fazer isso guiado pela ultrassonografia. Por que guiado pela ultrassonografia se esses tumores são tão facilmente palpáveis e visíveis? Porque o ultrassom nos permite avaliar a região intranódulo de mais interesse para a biópsia. Por exemplo, se nós temos um nódulo extremamente heterogêneo, nós podemos biopsiar a sua região periférica, a sua região mais heterogênea e a sua região central. Com isso, nos permite uma melhor avaliação histológica da lesão e uma melhor avaliação imunistoquímica da lesão. Porém, em alguns casos, principalmente casos de tumores ulcerados com envolvimento do tórax, a biópsia incisional pode ser preferível. E como eu já falei para vocês, a punção, o ultrassom nos permite guiar também a punção de linfonodos. E essa punção de linfonodos nós damos preferência pela agulha fina, mas pode ser realizado também uma biópsia percutânea nesses linfonodos, principalmente quando o seu envolvimento é maciço. Uma coisa muito importante: após a biópsia, é muito interessante a marcação do leito tumoral. Essa marcação pode ser feita com tatuagem na pele ou então pode ser feita com a inserção de clipe. O Dr. Wesley Pereira Andrade, do Hospital Amaral Carvalho, nos passou uma técnica muito simples de realizar isso, uma técnica mais barata e muito prática, que é a colocação do clipe metálico através do próprio pertuito da biópsia com agulha grossa. Nós utilizamos um guia coaxial de 14 gauge e inserimos o clipe metálico no leito tumoral. Em casos de lesões mais extensas, colocamos vários clipes demarcando toda a lesão. Bom, e como realizar o estadiamento do carcinoma localmente avançado? O estadiamento do carcinoma localmente avançado tem que começar com uma boa história clínica e um bom exame clínico. Exames laboratoriais do tipo hemograma, prova de função hepática e fosfatase alcalínica também são muito úteis. Em Botucatu nós também pedimos o CA 15.3 como uma forma, não de estadiamento inicial, mas para a paciente ter essa medida basal e nós podemos acompanhá-la durante o tempo para observar a progressão da doença. A mamografia e o ultrassom nós já comentamos anteriormente, mas nós também utilizamos em Botucatu a cintilografia de mama. A cintilografia óssea para avaliar o esqueleto contra metástase ósseas e nós utilizamos tomografia de abdômen, pelve e tórax para avaliar as metástases viscerais. Em alguns casos em que há sintomatologia, obviamente, pode-se investigar a região encefálica com uma ressonância de crânio. Bom, por que nós utilizamos a cintilografia de mama como avaliação pré-operatória? A cintilografia de mama, ela funciona através da retenção do fármaco no interior do tumor. E nós sabemos que o índice de retenção do fármaco está extremamente associado a uma predição da resposta à quimioterapia neoadjuvante. E por que isso? Porque o mesmo mecanismo de efluxo do fármaco é o mecanismo que nós encontramos de efluxo das drogas quimioterápicas, principalmente dos antracíclicos, que é feito pela proteína P, pela glicoproteína P. Então, uma vez que o índice de retenção é alto e o radiofármaco consegue permanecer no tumor
numa grande quantidade por mais tempo, isso nos dá uma predição de que o antracíclico também vai permanecer no interior da lesão por mais tempo e, portanto, essa paciente tem mais chances de responder à quimioterapia neoadjuvante do que aquela paciente que tem um índice de retenção pequeno. Bom, e o PET-CT no carcinoma de mama localmente avançado? Sem dúvida nenhuma, o PET-CT, como uma avaliação pré-operatória, ele muda o diagnóstico, muda o estadiamento dessas pacientes, principalmente em pacientes N2, chegando a mudar esse estadiamento em mais da metade dos casos. Tem uma sensibilidade e uma especificidade bem maior do que os exames convencionais. Porém, apesar de todos esses dados, não conseguiram demonstrar que a utilização do PET-CT muda a sobrevida dessas pacientes. Por isso, ele não é recomendado para o carcinoma localmente avançado, com exceção do carcinoma inflamatório. No carcinoma inflamatório parece ter um papel importante. Vamos falar um pouco do tratamento do carcinoma localmente avançado. O tratamento do carcinoma localmente avançado exige uma abordagem multidisciplinar, através da quimioterapia neoadjuvante, através dos cirurgiões e da radioterapia. Mostrou-se em trabalhos antigos que o tratamento cirúrgico exclusivo levava a taxas de morte de 80% em 10 anos. E isso fez com que Ragnesen descrevesse critérios de inoperabilidade para esse tipo de tumor, que era a ulceração da pele, o edema, ulceração ou edema da pele, a fixação do tumor no tórax. E com o advento da quimioterapia neoadjuvante, nós conseguimos um melhor prognóstico para essas pacientes. E a quimioterapia neoadjuvante tem uma série de benefícios. A primeira informação é que ela é tão boa quanto a quimioterapia adjuvante. E a segunda informação é que ela nos permite tratar tumores que não eram operáveis de forma cirúrgica, e aqueles que já eram operáveis, muitas vezes que iriam por uma cirurgia radical, nós podemos aumentar a chance de preservação da mama da paciente. Além dessas vantagens, nós temos um início precoce da terapia sistêmica, uma redução da disseminação tumoral durante a cirurgia. Nós sabemos que em torno de 60% a 90% das pacientes que fazem quimioterapia neoadjuvante têm a chance de redução do seu tumor, e é um vasto campo, um modelo em vivo para avaliação da resposta às drogas quimioterápicas, permitindo diversos tipos de estudos em relação ao tratamento do câncer de mama, tratamento medicamentoso do câncer de mama. Mas tem algumas desvantagens. A principal desvantagem é que alguns tipos de tumores, principalmente os tumores que são receptores de estrógeno positivo e que têm baixo índice de proliferação, esses tumores respondem muito pouco à quimioterapia neoadjuvante. E algumas críticas que ele pode estar atrasando o tratamento cirúrgico, principalmente nas pacientes que não respondem ou nas pacientes até que progridem a lesão mamária. Uma maior dependência do estadio clínico inicial para a resposta, uma sensibilidade das micrometástases que poderiam ser diferente da sensibilidade do tumor primário de mama. A carga tumoral grande a ser tratada pela quimioterapia é uma carga tumoral que pode levar à seleção de clones resistentes ao medicamento e pode aumentar as complicações pós-cirurgia ou pós-radioterapia. Mas nós sabemos que as pacientes que têm uma boa resposta à quimioterapia neoadjuvante, principalmente as pacientes que têm uma resposta patológica completa à quimioterapia neoadjuvante, essas pacientes têm um melhor prognóstico, uma melhor sobrevida livre de doença e uma melhor sobrevida global. E existem alguns fatores que nos dão maior chance de predizer essa resposta. As pacientes que são mais jovens do que 40 anos, aquelas pacientes que têm tumores menores do que 2 centímetros, que têm um tumor do tipo ductal, grau 3, com alta proliferação, alto índice de Ki67, a negatividade para o receptor estrogênio, um subtipo tumoral intrínseco, seja basal-like ou HER2 positivo, essas pacientes têm uma maior chance de ter resposta patológica completa.
E nós sabemos que o contrário, pacientes mais idosas, com mais de 60 anos, com tumores grandes, maiores do que 4 centímetros, de baixo grau, de baixo índice de proliferação e principalmente com o receptor de estrógeno positivo, essas pacientes têm menos chance de atingir uma resposta patológica completa. E aqui nós podemos ver, nesse trabalho, que independente do método utilizado para se dizer qual é o tipo de resposta patológica completa, nós observamos que todas as pacientes que têm resposta patológica completa têm um prognóstico melhor do que as pacientes que não têm resposta. E aquelas pacientes que têm resposta, mas não têm resposta patológica completa, teriam um prognóstico intermediário. Nesse grupo de pacientes com um tumor localmente avançado na mama, a biópsia da medula óssea pós-quimioterapia neoadjuvante também pode nos trazer alguma informação importante no que diz respeito ao prognóstico dessas pacientes. Os trabalhos mostram que pacientes que têm uma biópsia negativa de medula óssea pós-quimioterapia neoadjuvante têm um melhor prognóstico do que aquelas pacientes que têm uma biópsia positiva de medula óssea pós-quimioterapia neoadjuvante, mostrando que a resposta patológica completa parece ser importante até mesmo a nível de medula óssea. Bom, o carcinoma localmente avançado também pode ser subdividido nos subtipos moleculares do câncer de mama. E ele reproduz o que nós vemos no câncer de mama inicial, ou seja, as pacientes que têm um subtipo luminal têm um melhor prognóstico do que as pacientes que são HER positiva ou do que as pacientes que são triplo negativas. Então, ele respeita o mesmo prognóstico que nós vemos desses subtipos moleculares no carcinoma de mama inicial. Uma outra coisa importante é que, dependendo desse subtipo molecular, nós temos diferentes taxas de resposta à quimioterapia neoadjuvante. Por exemplo, a gente vê pouca taxa de resposta nos tumores luminais, que são enriquecidos de receptores estrogênios e baixo índice de proliferação, e ao contrário, vemos índices muito importantes de resposta patológica completa nos tumores triplo negativos, que são tumores que apresentam alto índice de proliferação e ausência da expressão positiva de receptores de estrógeno e progesterona. Uma coisa importante é que a definição de resposta patológica incompleta, aquela definição que engloba a ausência de neoplasia, seja in situ, seja invasiva, tanto na mama quanto na axila, ou seja, uma resposta completa de fato, ela tem um melhor prognóstico do que as outras definições que contemplam tumores residuais ou tumores in situ na mama, ou mesmo definições que não levam em conta o status axilar. Então parece que as pacientes que não têm mais nenhuma doença residual, seja na mama, seja na axila, se comportam bem melhores do que as pacientes que têm doença residual na mama ou na axila. Bom, e o impacto da resposta patológica completa nos diferentes subtipos de tumores, nós observamos que, independente do subtipo clássico de tumor, todos os tumores se comportam de uma maneira boa quando tem uma resposta patológica completa. E aqui vale chamar a atenção para esses gráficos que, uma vez que nós temos resposta patológica completa no subtipo tumoral, HER2 positivo ou no subtipo triplo negativo, nós podemos inferir que essas pacientes que têm resposta patológica completa, que elas vão ter um bom prognóstico. Porém, nós não podemos inferir que as pacientes que não têm resposta patológica completa no subtipo luminal, que essas pacientes irão ter um prognóstico pior. Parece que a presença de receptor estrogênico faz com que a ausência de resposta patológica não seja um determinante de mau prognóstico, como acontece nos tumores HER positivos ou nos tumores triplo negativos. Bom, o esquema mais utilizado na quimioterapia neoadjuvante é o esquema clássico com AC mais T,
Nós observamos cerca de 50% de redução tumoral em mais de 75% dos casos. Um estudo mais famoso em relação a isso é o NSBP 27, que compara o uso do AC isolado versus o ACT, e nesse estudo observou-se que há praticamente o dobro de resposta patológica completa quando se tem a adição do taxane junto com o esquema do antracíclico. Nos estudos que utilizaram a epirubicina no lugar da antraciclina, os resultados foram muito semelhantes. Mas vale chamar a atenção para os estudos mais recentes que estão utilizando os duplos bloqueios para o receptor HER. Nós observamos que alguns estudos taxam de resposta maiores do que 50%, chegando até 80% nos tumores HER positivos com receptor de estrógeno negativos. E isso se dá com a adição do duplo bloqueio, seja pelo uso do trastuzumab com o pertuzumab ou do uso do trastuzumab com o lapatinib. Parece que esse duplo bloqueio aumenta consideravelmente a taxa de resposta, desde que esses anticorpos monoclonais sejam associados aos agentes quimioterápicos. Bom, uma vez que nós iniciamos a quimioterapia neoadjuvante, é muito importante nós observarmos a resposta das pacientes, principalmente porque as pacientes podem se comportar de duas formas. Elas podem ter uma resposta boa ou podem ter uma não resposta com progressão da doença. E nessas pacientes que é identificada a progressão da doença, nós temos que interromper o tratamento neoadjuvante e partir para o tratamento cirúrgico. Sem dúvida nenhuma, o exame que melhor traduz a resposta clínica, a resposta patológica, é a ressonância magnética. Em Botucatu, a tese de doutorado do Dr. Gustavo de Barretos mostrou que a ressonância magnética se compara muito melhor à resposta clínica, a resposta patológica, do que o exame clínico, do que o ultrassom ou a própria mamografia. Nós temos na literatura mostrando que a ressonância magnética, há uma concordância do resultado da ressonância magnética em torno de 63% a 93% com os achados anatomopatológicos, enquanto que a mamografia e a ultrassonografia ficam bem abaixo desses percentuais. O exame clínico, depois da ressonância, parece ser o melhor método para a avaliação da resposta das pacientes com quimioterapia neoadjuvante. Bom, uma vez que nós acompanhamos essa resposta e que o tratamento quimioterápico neoadjuvante terminou, nós vamos partir para o tratamento cirúrgico dessas pacientes. E como foi dito inicialmente, um dos objetivos do tratamento neoadjuvante é permitir com que a gente faça uma cirurgia conservadora, permitir com que a gente possa poupar essa paciente de uma mastectomia. Porém, quando pós-quimioterapia neoadjuvante, essa doença é multicêntrica, há um extenso componente intraductal ou a presença de calcificações extensas, malignas ou indeterminadas, a preservação da mama se torna muito difícil ou até mesmo impossível. É muito importante salientar que a resposta à quimioterapia neoadjuvante, na grande maioria dos estudos, permite que aumente a taxa de cirurgia conservadora. Nós temos ao redor de aumento aí de 10% de taxa de cirurgia conservadora na grande maioria dos estudos. E vale a pena salientar que nós não precisamos remover toda a área tumoral inicial, apenas a área suspeita final ao tratamento neoadjuvante, desde que a resposta tumoral seja uma resposta concêntrica, desde que nós conseguimos avaliar essa resposta através de um método de imagem e nos dê a segurança de que não é uma doença multifocal. E aí entra a importância da marcação com clipe metálico ou da tatuagem da pele ou a combinação de ambos. Aqui
uma tabela mostrando as várias taxas de cirurgias conservadoras em tumores de mamas considerados localmente avançados. Nós mostramos que pode ser aumentados o número de cirurgia conservadora após o tratamento neoadjuvante. Nós fizemos uma tese de mestrado em Botucatu, que foi publicada na RBGO, e nós conseguimos 64,7% de cirurgias conservadoras pós o tratamento quimioterápico neoadjuvante. E na época nós fazíamos o esquema sanduíche, nós utilizávamos 4 ciclos de AC, e interrompíamos a quimioterapia neoadjuvante e partíamos para a cirurgia, e nós observamos um aumento em torno de 12% da taxa de cirurgia conservadora, da qual nós havíamos planejado no início do tratamento. Agora, nós precisamos ter segurança para realizar essa cirurgia conservadora, porque a cirurgia conservadora, se não obedecer determinados critérios, com certeza vai aumentar a taxa de recidiva local nesse grupo de pacientes. E um critério muito interessante é o critério adotado pelo MD Anderson, que leva em consideração os linfonodos axilares, a presença de linfonodos N2 ou N3, a presença de invasão linfovascular, tumores maiores do que 2 centímetros ou tumores multicêntricos. Esses fatores são fatores considerados índice prognósticos. Quando nós somamos esses fatores, cada um valendo 1 ponto, e nós atingimos 3 ou 4 pontos, 2, 3 ou 4 pontos, nós temos um aumento considerável da taxa de falha, de recidiva da cirurgia conservadora. Porém, quando nós temos um ou nenhum desses fatores, são muito aceitáveis as taxas de recidiva local. Então, nós podemos utilizar esses índices prognósticos para nos dar mais segurança do nosso tratamento conservador e, com isso, predizer o quanto nós iremos, a possibilidade de nós termos ou não uma recidiva local nessas pacientes, podendo selecionar assim as pacientes que vão para a cirurgia conservadora e que apresentarão menor taxa de recidiva local. Hoje em dia é impossível falar de cirurgia mamária sem falar das técnicas oncoplásticas. E o Dr. Gustavo de Barretos também fez, na tese dele, ele avaliou as técnicas oncoplásticas, permitindo maior margem cirúrgica, permitindo uma maior segurança oncológica no tratamento dessas pacientes e facilitando o tratamento cirúrgico conservador para essas pacientes. Uma outra questão muito importante quando nós falamos do carcinoma localmente avançado é que, como essa doença é tratada inicialmente com quimioterapia neoadjuvante, o que fazer com a axila? Nós devemos fazer o linfonodo sentinela pós-quimioterapia neoadjuvante, quando a axila pós-quimioterapia neoadjuvante é clinicamente negativa? Nós estamos autorizados a fazer o linfonodo sentinela ou nós temos que fazer a dissecção axilar? E a literatura é ampla em relação a isso, e os dados ficam cada vez mais robustos. Inicialmente tínhamos altos índices de falha, como 20% de falso negativo na biópsia do linfonodo sentinela, mas os trabalhos de revisão mostram que essas taxas de falso negativo giram em torno de 10 a 12%, que são taxas de falso negativo muito aceitáveis. Em Botucatu nós procuramos fazer a avaliação axilar pós-quimioterapia neoadjuvante com a ultrassonografia, o que diminui bastante essa taxa de falso negativo do linfonodo sentinela pós-quimioterapia neoadjuvante. Então, a realização do linfonodo sentinela pós-quimioterapia neoadjuvante é muito factível, e quando você faz uma avaliação ultrassonográfica da axila pós a quimioterapia neoadjuvante pré-cirúrgica, essas taxas de linfonodos sentinelas negativos, elas ficam ainda menores. Bom, e por fim, o tratamento radioterápico. Como foi dito inicialmente,
é uma doença que envolve uma abordagem multidisciplinar, é uma doença que envolve um oncologista clínico no manejo inicial da quimioterapia neoadjuvante, que envolve o cirurgião tentando fazer uma cirurgia conservadora após o tratamento dessa doença, tentando oferecer uma segurança dessa cirurgia conservadora e tentando ser o menos agressiva possível com o maior sucesso oncológico, tanto do ponto de vista de tratamento mamário quanto de tratamento linfonodal axilar, e por fim a radioterapia. Como essas pacientes têm alta taxa de recidiva, grande chance de recidivar, e são tumores localmente avançados, grandes, com envolvimento de pele, envolvimento de parede torácica, muitas vezes, a radioterapia é mandatória em todos os casos. Pacientes que tiveram uma resposta patológica completa e que não fizeram quimioterapia, tiveram o dobro de recidiva local do que aquelas pacientes que fizeram a radioterapia. Então, o controle local radioterápico é fundamental dessas pacientes, e é importante irradiar a parede torácica, as cadeias infras e supraclaviculares e também a mamária interna quando essa estiver cometida clinicamente. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar o recado para vocês do carcinoma localmente avançado da mama, que se trata de uma doença muito frequente no nosso país, chegando em torno de 30% a 40% dos casos. Mostrar que essa doença exige uma avaliação pré-operatória muito importante, seja do ponto de vista clínico, com um bom exame clínico, ponto de vista de imagem da mama, com ultrassom e mamografia, a mamografia servindo para a mama contralateral, o ultrassom servindo para as cadeias linfonodais principalmente, a ressonância magnética, quando possível, para avaliar a resposta à quimioterapia neoadjuvante, se trata do melhor método que nós temos disponível até o momento. Uma abordagem de estadiamento um pouco mais agressiva do que os tumores iniciais, com cintilografia óssea, tomografia de tórax e abdômen, exames laboratoriais, principalmente provas de função hepática, hemograma e fosfatase alcalina. A abordagem multidisciplinar no que diz respeito ao tratamento, começando pelo oncologista clínico, na quimioterapia neoadjuvante, mostrando que as pacientes que têm resposta patológica completa têm uma evolução, apesar de ser um carcinoma localmente avançado, elas têm uma evolução melhor do que aquelas pacientes que não apresentam a resposta patológica completa, mostrando que os tumores que são receptores de estrógeno negativo e com alto índice de proliferação têm maior chance de resposta patológica completa do que aqueles tumores com receptor de estrógeno positivo, e que nos tumores de receptor de estrógeno positivo a resposta patológica incompleta, ou melhor, a não resposta patológica completa, não necessariamente está associada a um maior prognóstico, a um mau prognóstico. Bom, eu agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Mastologia para esse curso de atualização pela internet. Ficamos à disposição e muito obrigado a todos.